Todas as manhãs, antes que você coloque os pés no mundo, reserve um instante para si mesmo. Antes que o barulho comece, antes que os compromissos te tomem de assalto, antes que o ritmo lá fora tente te engolir, pare, porque esse momento, que parece pequeno, carrega dentro de si o poder de moldar toda a sua existência. A forma como você começa seu dia determina a forma como você vive sua vida. Não estou falando de promessas vazias ou de técnicas milagrosas. Estou falando de algo muito mais profundo, de plantar sementes na sua própria mente. E sementes bem plantadas, como você sabe, crescem, dão frutos, transformam campos áridos em jardins férteis. As palavras que você diz a si mesmo, logo ao acordar, não são apenas frases, são comandos. E quem aprende a comandar sua mente ao despertar, aprende a comandar seu destino. Se você sente que chegou a hora de despertar sua força interior, firmar seus pensamentos e agir com propósito, então recomendo que permaneça comigo. Estamos apenas no início de um processo que pode reorganizar sua mente, fortalecer sua disciplina e reacender sua fé na vida que você é capaz de construir. Comecemos pela primeira afirmação. Hoje eu escolho ser feliz. Repare bem, a palavra central aqui é escolho. Felicidade não é um prêmio que cai do céu, tampouco uma condição imposta pelas circunstâncias. É uma decisão, um posicionamento diante da vida. É a firme declaração de que, apesar dos ventos contrários, você manterá sua alma voltada para o sol. Não se trata de negar os problemas, mas de enfrentá-los com uma perspectiva mais elevada. Quando você escolhe a felicidade, você também escolhe não ser refém daquilo que está além do seu controle. Você decide encontrar beleza onde muitos só enxergam cinzas. Decide sorrir, mesmo que por dentro a batalha ainda esteja sendo travada. E ao fazer isso, você muda o campo de batalha, porque sua mente passa a operar em outro nível. As pessoas que conquistam grandes feitos não o fazem porque a vida foi mais fácil para elas. Fazem porque, diante das mesmas dificuldades, fizeram uma escolha diferente. Você pode fazer o mesmo, começando por essa simples, porém poderosa afirmação. Diga a si mesmo com convicção. Repita quantas vezes forem necessárias até que ela se torne parte de quem você é. Hoje, eu escolho ser feliz. Agora, sigamos. Sou grato por tudo o que tenho. A gratidão é o cimento invisível que mantém as grandes mentes ancoradas. Ela é o antídoto contra a escassez, contra a inveja, contra a pressa desnecessária. Ser grato não é conformar-se, é reconhecer a riqueza invisível que já habita seu mundo. É aceitar que, mesmo em meio ao caos, há razões para agradecer. E que quando você reconhece o valor do que tem, atrai para si ainda mais motivos para agradecer. A maioria das pessoas acorda pensando no que falta. Você, ao contrário, deve treinar seus olhos para enxergar o que existe. O teto que te abriga, o ar que respira, os desafios que te moldaram, as pessoas que caminham ao seu lado. Tudo isso é parte da sua fortuna. E quando você se levanta em gratidão, sua mente se abre para soluções, sua energia se eleva e sua disposição se multiplica. Afirme todos os dias, sou grato por tudo o que tenho, porque é nessa postura que mora a verdadeira abundância. Sou capaz de realizar grandes coisas. Essa afirmação não é apenas uma frase, é um lembrete de quem você é. A força que habita em você não depende do passado, nem do que disseram a seu respeito. Ela depende daquilo que você decide acreditar a partir de hoje. Todos os grandes feitos que admirei ao longo da minha vida, todas as histórias que estudei e presenciei, começaram no mesmo lugar, na mente. Antes que uma ponte ligasse margens, ela foi projetada. Antes que uma fortuna fosse erguida, ela foi idealizada. Antes que um nome entrasse para a história, ele foi pronunciado com fé, muitas vezes apenas para si mesmo, em silêncio,
longe dos aplausos. Você não precisa esperar que o mundo te reconheça para começar a agir. Precisa reconhecer a si mesmo. Precisa olhar no espelho e repetir com firmeza: sou capaz de realizar grandes coisas. Mesmo que ainda não saiba como. Mesmo que já tenha falhado antes. Porque o fracasso não define ninguém. O que te define é a decisão de levantar, aprender e tentar de novo. Escolho focar no que posso controlar. Este é um princípio fundamental para todo aquele que deseja dominar sua própria vida. Não importa o quão inteligente ou esforçado você seja, se gasta sua energia tentando mudar o que está além do seu alcance, estará sempre exausto, frustrado, impotente. Mas quando você muda o foco, quando decide cuidar da sua parte, do seu comportamento, da sua reação, algo extraordinário acontece. Você recupera o poder que antes havia entregado ao acaso. Você deixa de ser passageiro e volta ao volante. A clareza substitui o desespero. A ação toma o lugar da reclamação. Não tente mudar os outros, mude a si mesmo. Não brigue com o vento, ajuste as velas e repita com convicção toda manhã: escolho focar no que posso controlar. Esse é o segredo dos líderes, dos sábios, dos vencedores silenciosos. Abraça os desafios como oportunidades de crescimento. Você quer crescer? Então aceite o desconforto, aceite o peso temporário que constrói músculos permanentes. Todo desafio carrega em si uma lição, um degrau, uma chance de se tornar mais forte. Aqueles que fogem das dificuldades, fogem, na verdade, de sua própria evolução. Mas os que as enfrentam com coragem, mesmo com medo, mesmo tremendo, esses avançam, crescem, se tornam inquebráveis. É fácil ser forte quando tudo vai bem. Difícil e necessário é manter a força quando as ondas aumentam. Portanto, ao acordar, lembre-se, os problemas não são armadilhas. São convites, são testes que, se bem enfrentados, revelam o melhor de você. Diga, abraça os desafios como oportunidades de crescimento e observe como sua vida começa a responder a esse novo posicionamento. Estou comprometido com a melhoria contínua. Esse é um dos pilares de toda realização duradoura. A verdadeira grandeza não se encontra nos picos eventuais, mas na constância dos que se recusam a parar de crescer. E aqui está uma verdade que a maioria ignora. O sucesso não é um lugar de chegada, mas uma trilha que exige novos passos a cada dia. As pessoas que se destacam no mundo não são aquelas que nasceram com talento excepcional, mas aquelas que, diariamente, tomam a decisão de melhorar, nem que seja 1%. Elas entendem que estagnar é regredir, que repetir os mesmos comportamentos esperando resultados diferentes é um desperdício de potencial. Esse compromisso não exige gestos grandiosos. Ele começa com escolhas simples: dedicar alguns minutos à leitura, refletir sobre os erros do dia anterior, ajustar rotas com humildade. É acordar pela manhã e reafirmar: hoje eu me torno melhor do que fui ontem. Essa é a bússola de quem caminha rumo à excelência. Agora preste atenção. Melhorar continuamente não significa viver insatisfeito. Pelo contrário, é encontrar alegria no processo de se refinar. É valorizar o progresso em vez da perfeição. Quem entende isso passa a trilhar um caminho sólido, silencioso, mas incrivelmente transformador. Hoje, eu escolho causar um impacto positivo. Essa é a 7ª afirmação. E talvez a mais poderosa de todas, porque ela te conecta com algo maior do que você. Ela rompe o ciclo estreito do eu e o expande para o nós. Quando você escolhe impactar positivamente o mundo ao seu redor, sua vida passa a carregar um sentido mais profundo. Não se trata de fazer discursos, nem de tentar mudar o mundo inteiro de uma vez. Trata-se de atitudes simples, mas poderosas. Oferecer uma palavra de incentivo, escutar com atenção, agir com integridade, servir com generosidade.
Trata-se de andar por onde for deixando um rastro de respeito, força e luz. Você não precisa esperar por cargos, títulos ou circunstâncias ideais para começar. Seu impacto começa no modo como você trata quem cruza seu caminho. Começa nas pequenas decisões. Começa quando você afirma, antes mesmo de sair de casa: hoje eu escolho causar um impacto positivo. E a beleza disso está no retorno invisível. Quando você contribui para elevar os outros, algo dentro de você se fortalece. A vida, de algum modo misterioso, sempre recompensa quem vive com intenção de servir. Agora, se você chegou até aqui, é hora de costurar essas 7 afirmações em um manto que possa vestir todos os dias. Mas antes, é preciso entender uma coisa: elas não funcionam como mágica. Elas não transformam vidas apenas por serem ditas. São poderosas porque, quando repetidas com verdade, reprogramam sua mentalidade. E sua mentalidade comanda seus hábitos. Seus hábitos moldam seus resultados. E seus resultados determinam o curso da sua vida. Por isso, não basta apenas repetir, é preciso sentir cada palavra, permitir que cada afirmação desça do intelecto para o coração, que se torne parte do seu sistema de crenças, que te guie mesmo quando o dia estiver difícil, mesmo quando ninguém estiver olhando. E sim, haverá dias em que você não sentirá vontade, dias em que essas palavras soarão vazias, distantes, quase falsas. Mas continue, repita mesmo assim, porque o cérebro não distingue o que é verdadeiro do que é repetido com convicção. E com o tempo, essa prática deixa de ser apenas um exercício para se tornar uma nova identidade. Assim como sementes precisam de tempo, sol e cuidado, suas novas crenças precisam de repetição, disciplina e paciência. Você pode não ver os frutos agora, mas se continuar plantando, um dia verá a colheita. Por isso aqui está a minha orientação. Durante os próximos 33 dias, dedique apenas 17 minutos de cada manhã para repetir essas 7 afirmações. Diga-as em voz alta. Escreva, se puder. Sinta cada palavra como uma ordem sagrada vinda de dentro. Faça disso um ritual, um ponto de partida, um acordo entre você e o futuro que deseja criar. Vamos recapitular, não como um resumo, mas como um compromisso diário. Hoje, eu escolho ser feliz. Sou grato por tudo o que tenho. Sou capaz de realizar grandes coisas. Escolho focar no que posso controlar. Abraço os desafios como oportunidades de crescimento. Estou comprometido com a melhoria contínua. Hoje, eu escolho causar um impacto positivo. Não espere que essas palavras mudem sua vida da noite para o dia. Mas entenda, se você der a elas espaço, elas te conduzirão a pensamentos mais fortes, a decisões mais conscientes e a um modo de viver que poucos têm coragem de adotar. Essas afirmações são sua base. Mas lembre-se, o que você constrói sobre essa base depende da sua ação. As palavras precisam se encontrar com atitudes. As declarações precisam ser seguidas por coerência. Quando você diz, hoje eu escolho ser feliz, você deve agir em direção a essa escolha, cultivando pensamentos que alimentam alegria, evitando aquilo que te arrasta para baixo. Quando afirma, sou grato por tudo o que tenho, você deve silenciar o desejo insaciável e olhar ao redor com olhos de abundância. E assim com todas as outras. A coerência entre palavras e ações é o que transforma afirmações em destino. A maioria das pessoas recita palavras e espera milagres. Mas você não está aqui para isso. Você está aqui para compreender que os milagres verdadeiros nascem da repetição disciplinada, da ação alinhada e da fé inabalável no processo. Não é a força das palavras que transforma uma vida, é a força da decisão que elas carregam. A partir do momento em que você decide assumir o controle da sua mente, seus pensamentos deixam de ser reativos e passam a ser criadores. Você deixa de viver por impulso e passa a viver por intenção.
Você escolhe o foco, define o tom e conduz o dia como quem segura as rédeas do próprio destino. E é por isso que essas 7 afirmações não são apenas frases matinais, são pilares de uma nova consciência. Se por um instante você duvidar da eficácia dessa prática, pense no seguinte: quanto tempo da sua vida você já passou alimentando pensamentos de dúvida, medo ou impotência? Quantas vezes você repetiu para si mesmo que não era capaz, que era tarde demais, que talvez não desse certo? Esses pensamentos repetidos, reforçados, reafirmados, criaram a estrutura da sua realidade atual. Agora imagine o que aconteceria se, por 33 dias, você invertesse esse ciclo. Se por 17 minutos por dia, você afirmasse com convicção a sua força, sua gratidão, sua capacidade, seu compromisso, sua intenção de impactar o mundo. Imagine o que mudaria dentro de você e o que isso provocaria ao seu redor. Há algo poderoso em quem acorda todos os dias com clareza, com propósito, com disciplina. Esse tipo de pessoa não precisa de motivação externa. Ela se levanta já conectada com a missão que decidiu cumprir. Ela não espera o mundo mudar para começar. Ela começa e o mundo responde. Você pode se tornar essa pessoa. Na verdade, você já é. Só precisa acordá-la, reforçá-la, alimentá-la. E isso começa cada manhã, quando você escolhe o que dizer para si mesmo. Então, aqui vai o desafio final. Comprometa-se, mas comprometa-se de verdade. Não com promessas frágeis, não com intenções passageiras. Faça um acordo firme consigo mesmo. Por 33 dias, escolha começar o dia da forma certa. Repita essas 7 afirmações com presença, com intenção, com vontade de fazer delas sua nova base. E quando as dúvidas surgirem, porque elas surgirão, quando o cansaço tentar te roubar o foco, quando a rotina ameaçar apagar sua clareza, volte a este ponto. Relembre quem você está se tornando. Relembre que cada afirmação é um tijolo na fundação do seu novo caminho. E se você sentiu que essa mensagem falou com você de forma diferente, que acendeu algo dentro de você, então compartilhe esse conteúdo com alguém que também esteja pronto para mudar. Espalhe essa clareza, porque quando você inspira outros a crescer, você cresce junto. Você tem em mãos um novo início, um método simples, mas poderoso. Um processo que exige pouco tempo, mas entrega grandes frutos. Use-o, honre-o e observe a transformação silenciosa, mas consistente, que se espalhará por todas as áreas da sua vida. E por fim, jamais se esqueça: você é o guardião da sua mente, o arquiteto da sua rotina, o construtor do seu futuro. Tudo começa com o que você decide pensar. Tudo muda quando você decide agir. Comece amanhã, ou melhor, comece agora.